Olá pessoal, muito boa tarde! Ei Noemi, seja bem-vinda! Bom, estamos aqui ao vivo para mais um Despertar Consciente. Sejam todos bem-vindos ao nosso encontro de hoje, seja quem estiver ao vivo me prestigiando aqui, gratidão. Seja você que estiver assistindo a gravação, seja muito bem-vindo aí ao Despertar Consciente de hoje, tá? Para quem caiu de paraquedas aqui nesse encontro, Despertar Consciente, toda terça e quinta às 13 horas eu estou aqui batendo um papo com vocês, trazendo algum conteúdo aqui que possa trazer alguma relevância e facilitar o seu caminhar no dia a dia, seja você que ainda não me conhece, ou seja você que já é meu aluno e meu cliente, que já conhece a HQI, a ferramenta, né? A HQI é a ferramenta que utilizamos para trabalhar internamente os nossos padrões mentais e emocionais. Então esses nossos bate-papos aqui sempre costumam trazer alguma clareza, algum insight interessante, alguma questão importante para ser trabalhada. Então essa é a nossa proposta aqui dos nossos encontros, né? Por isso despertar consciente, né? Trazer consciência, clareza à natureza das escolhas, o que está por trás dos nossos comportamentos, dos nossos padrões, dos nossos ciclos repetitivos e, consequentemente, dos resultados práticos, né? Então, a frase que eu sempre busco trazer: escolhas conscientes evitam realidades inconscientes. Então, por isso, despertar consciente, para estar cada vez mais consciente da natureza das escolhas e da realidade na qual está vivenciando, que isso te coloca em melhores condições de mudar a sua realidade, caso deseje. Então, essa é a nossa proposta aqui dos nossos encontros. Bom, você que caiu de paraquedas aqui hoje, toda terça e quinta, então estou aqui ao vivo e busco sempre deixar esse conteúdo gravado. Então, se você está gostando desses nossos encontros, não viu os anteriores, pode voltar, que tem sempre assunto interessante ali que pode complementar os outros assuntos futuros que eu venho trazendo, ok? Quem não assistiu pode acompanhar, eu sempre costumo fazer alguma pincelada para poder fixar o conceito ou o assunto, ou para quem não viu os anteriores conseguir entender. Pode até soar um pouco repetitivo alguns assuntos, mas é de extrema importância, tá? Para quem já ouviu, para ir fixando o conteúdo, ou para ver por um ângulo diferente, e para quem chegou agora não ficar perdido e conseguir seguir uma linha de raciocínio, ok? Então, por isso que eu busco sempre trazer alguns pontos. Estou sempre repetindo em alguns encontros e tem alguns que eu falo propriamente por eles, tá? Então, só fixando aqui alguns recadinhos para quem chegou por agora ou quem tem pouco tempo que começou a me acompanhar. Bom, o tema de hoje nós vamos falar então sobre ciúmes e possessividade, né? Um tema que interessante. Esse tema foi sugestão de vocês, tá? Inclusive, periodicamente eu deixo lá nos meus stories uma caixinha de pergunta para vocês mandarem sugestões, ou podem mandar aqui no chat, no privado, nos comentários, que eu vou sempre anotando esses temas aqui para poder virar conteúdo dos nossos bate-papos também. Como eu sempre falo, o assunto está muito claro aqui na minha cabeça, né? Mas quando vocês quando vocês trazem a necessidade de vocês, eu consigo moldar o conteúdo que encaixe dentro da necessidade de vocês. Então compartilhem comigo aí qual que é a sua dificuldade, me conta aí qual o assunto que você gostaria que eu explorasse mais, o que gostaria que eu abordasse, que vai ser um prazer estar batendo esse papo com vocês também. No último Despertar, eu sugeri uma proposta também para vocês, ok? Então, quem não assistiu, vou deixar fixado nessa aqui também. Eu estou pensando, né? Já está decidido, então só vocês, quem quiser participar comigo, vou montar um quadro dentro do Despertar Consciente. Então, periodicamente, eu vou chamar alguém para participar comigo aqui ao vivo, para que eu consiga interagir com vocês. Então, dá para conversar com vocês aqui pelo chat, as perguntas que vocês me mandam no privado. Então, uma outra forma de eu estar mais próximo de vocês e responder às dúvidas, atender às dificuldades, a gente ter essa interação ao vivo. Então, quem quiser participar comigo ao vivo em um dos encontros futuros, fica aqui o convite para vocês. Vai ser um prazer ter você aqui batendo um papo comigo em um dos Despertar Consciente. Então, fica aqui o convite. Quem quiser participar comigo, me manda. Nós alinhamos a agenda e fazemos juntos aí um encontro que eu acredito que a sua dúvida, a sua pergunta, a sua experiência, as suas colocações podem ser de extrema importância para os colegas também, ok?
Noemi falou que ficou mudo. E agora, pessoal? Voltou? Quem tiver ao vivo aí, por gentileza, me dá um feedback aí se tá conseguindo me ouvir. Ok? Bom, eu vou continuar tocando aqui. Se oscilar, sinal, travar ou ficar mudo, por gentileza, me dá o feedback aí que eu vou interagindo com vocês. Bom, então vamos lá. Ciúme e possessividade, tá? Vamos lá, o que tem a ver ciúme e possessividade? O que tem por trás disso? Primeiro ponto, muitas pessoas até já identificaram atitudes de ciúme ou de possessividade, tá? Agora, um ponto importante para vocês entenderem que é o que eu sempre bato na tecla aqui, entender o que está por trás da natureza das escolhas de vocês. Tá? O que está por trás do comportamento do ciúme. Então, o ato de agir com ciúme ou de ter uma possessividade, primeiro ponto a se compreender que isso é uma consequência, é um comportamento que vem de uma consequência de um gatilho interno. Tá? Esse gatilho interno vai ser o quê? Algum padrão mental ou algum padrão emocional. Ok? Então, voltando nos assuntos que eu busco sempre trazer nos encontros aqui para fixar. Tudo que fazemos ou deixamos de fazer um dia na nossa vida vai passar pela natureza das nossas escolhas. Então você tem um gatilho interno, esse gatilho interno vai gerar uma escolha e vai virar um comportamento ou uma realidade. Então o fato da pessoa agir com ciúme ou com possessividade, ela vem de um gatilho interno passando pelos mecanismos internos de razão ou de emoção, ok? Que por sua vez são configurados, digamos assim, por eventos que você vivencia ao longo da sua vida. Então, as experiências no qual você vai passando ao longo da vida vão gerando padrões mentais e emocionais que ficam armazenados no seu inconsciente. E esse conteúdo armazenado vai influenciar na natureza das suas escolhas, que consequentemente vai se tornar um comportamento, uma atitude ou a falta dela, ou um comportamento, ou a sua realidade, ou tudo isso junto, né? Porque tudo isso se conecta. Então esse é um ponto importante para entender. Então, sabendo desse caminho e entendendo que o ciúme e a possessividade é uma resultante de consequências de conteúdos internos armazenados, qual que é o próximo passo? Entender que conteúdos são esses. Então, o que está por trás de uma escolha de uma pessoa que tem possessividade e ciúmes? Primeiro ponto também que eu sempre fixo, tá? Eu sempre busco trazer aqui exemplos. Esses exemplos não se apeguem como uma realidade absoluta, tá? Porque, como eu disse na explicação anterior, o que vai te configurando é a sua experiência de vida. Então, pode ser uma vírgula na sua história que pode mudar a consequência, a sua realidade. Eu busco sempre trazer exemplos que estão por trás de mitos arquetípicos muito comuns, tá? De padrões que eu percebo com muita frequência no dia a dia, ou que está por trás de alguma pesquisa que foi feita, de algum estudo. Então tem um fundamento para estes exemplos, por isso que muitos acabam sendo até repetitivos, ou a maioria deles pode ressoar com você, tá? Mas não se apeguem a eles, porque na sua história pode ser uma vírgula que mudou o seu resultado ou a causa do que você está buscando. Por que eu estou fixando isso? Porque caso o meu exemplo não seja a sua realidade, uma forma de fugir da causa real no seu caso em específico pode ser justamente se apegando a um exemplo que não condiz com o seu caso. Tá? Então, caso não ressoe para você, tá? Dê uma pesquisada, reflita, pegue o enredo, pegue o que eu estou buscando trazer por trás das palavras. Tá? Então, o exemplo está contando uma estrutura, então não se apegue ao exemplo específico. Busque ver a linha de raciocínio que foi aplicada para você encontrar a sua verdade, ok? Caso precise de uma ajuda individual, tem a opção do atendimento individual ou tem também a forma de você interagir comigo aqui, me perguntando, trazendo as suas questões, tá? Aonde eu consigo interagir com vocês, ok? Então esse é um ponto importante para fixar. A Noemi ainda falou que ainda está mudo.
é aqui. Deixa eu ver quem mais estiver ao vivo aqui comigo. Por gentileza, me fala aí se tá mudo para vocês também, só para saber se pode ser no aparelho dela ou a minha conexão. Beleza? Então, quem estiver chegando por agora, só me dá um feedback se meu áudio tá legal aí para vocês, ou quem já está aqui na live, se tá ok, se tá conseguindo me ouvir. Para entendermos se o problema pode estar no aparelho da Noemi ou se a Maria falou que está normal o som. Ok. Gratidão, Maria. Bom, Noemi, pode ser então que seja o seu aparelho, ok? Qualquer coisa depois eu te dou um feedback aí depois. Então, se o meu áudio aqui está legal, vai sair na gravação, aí consegue acompanhar depois. Bom, então, esses exemplos que eu trago, não se apeguem a eles, né? Então, só resumindo, não se apeguem a eles, busquem extrair, tá, o raciocínio para vocês encontrarem no caso de vocês. Então vamos lá. Então, exemplos de situações principais que eu costumo observar que são gatilhos para que uma pessoa desenvolva um comportamento de um apego, de um ciúme, de uma possessividade, ok? Bom, então aqui nós temos o próprio apego. O apego ele pode ser um comportamento ou ele pode ser analisado de um ponto de vista emocional, a sensação de apego. Então, alguém que está apegado a uma pessoa ou a uma situação ou um comportamento, ela pode desenvolver uma possessividade naquilo. Tá? Ou ciúmes caso ela perca essa exclusividade. Tá? Ou o centro das atenções dessa pessoa, dessa situação, ou de um comportamento, ou de algo. Tá? Então, o que nós temos de sentimentos principais aqui? Apegos, acúmulos de prazeres, porque uma pessoa que tem muito vou pegar em relacionamento, normalmente ciúme vem de relacionamento, né? Apesar que ele pode ser aplicado a amizades, a pai, a mãe. Nós vamos pegar no relacionamento como exemplo e vocês podem pegar o mesmo enredo, o mesmo roteiro e aplicar a outras pessoas do seu vínculo, caso você identifique que tenha isso também. Então vamos lá. Apegos, acúmulos de prazeres e dependência. Então uma pessoa onde você é extremamente dependente dela, seja financeiro, afetivo ou emocionalmente, pode gerar uma necessidade de ter aquilo para si. E o medo de perdê-la, tá? Que aí pode vir também por outros históricos de perdas. Então, aonde uma pessoa teve um histórico de perda, de abandono, de vínculos rompidos, então nós temos dois exemplos extremos. Um é onde ela tem um contato que gerou muitas sensações positivas, e essa sensação positiva pode desenvolver um medo de perder, que pode virar um ciúme, uma possessividade, ou talvez nem chegou no ponto de vista do medo de perder, mas só do excesso de prazer já pode gerar uma possessividade ali para manter esse prazer, ok? O outro fato, talvez a pessoa não tenha tido acúmulos de prazeres, de apego e de dependência, mas talvez ela tenha um histórico de vínculos que se romperam. Então, esses vínculos, quando foram rompidos, pode ter gerado uma dor emocional e, a fins de se proteger dessa dor, quando ela encontra alguém que supra tudo isso, ela pode desenvolver um ciúme, uma possessividade por medo de perder essa pessoa novamente. Então, racionalmente, ela pode até perceber que pode estar sufocando o companheiro ou o vínculo, né, que ela tem ciúme, e não consegue colocar em prática ou agir com normalidade, porque talvez a dor emocional é maior do que a parte racional que ela já entendeu. Então esse medo de perder pode ser uma das causas. Outro sentimento muito comum: fatos onde houveram muitos sentimentos e sensações de inferioridade. Então os sentimentos de inferioridade também podem desenvolver um comportamento de um ciúme e uma possessividade, que pode vir qualquer outra pessoa onde ela julgue melhor, seja financeiramente, seja esteticamente, seja emocionalmente, seja qual for o motivo, e talvez a pessoa nem seja, mas no ponto de vista dela, se ela vê com os olhos embasados pela inferioridade, ela pode ver essa pessoa ou a concorrência, entre aspas, como ameaça, né, como competição, e aí é onde ela pode desenvolver também o mesmo comportamento. Percebe que, por isso que eu falei no início, que muitas pessoas estão olhando para o ciúme e a possessividade, mas aqui nós estamos falando de uma consequência e não as causas.
Percebe que eu estou trazendo exemplos para você de várias causas diferentes que levam ao mesmo caminho. Então a pessoa está tentando resolver um comportamento de ciúme e possessividade sem saber o que está por trás disso. É o que eu falo também nos encontros, a pessoa está procurando aonde não perdeu. Então dificilmente ela vai conseguir resultados. Ela pode até estar empregando um esforço, uma necessidade de mudança, só que ela está buscando romper um condicionamento, um padrão, tentando trabalhar a consequência, sendo que a causa pode estar ou embasada por prazer, ou por apego, ou por dependência, ou por medo de perder, ou por inferioridade. A inferioridade, por sua vez, pode vir de traumas de competição e comparação desde a infância. E quem que era essa ameaça? Talvez começou lá na infância disputando a atenção, ou o amor, ou o carinho do pai e da mãe, disputando com os irmãos, com os primos, com os tios, ou disputando o pai com a própria mãe, ou disputando a mãe com o pai. Então são disputas já travadas desde a infância, disputas emocionais que podem gerar sentimentos de carência, de inferioridade, de rejeição, de abandono, gerando apego e dependência. Depois que cresce, aonde que essa lacuna não suprida pode ser projetada? Em relacionamentos interpessoais, com amizades ou com o próprio companheiro. Então percebe que é um histórico desde lá de trás. Então hoje talvez a pessoa está tentando romper esse comportamento de ciúme e possessividade com o marido ou com a esposa, mas talvez é uma disputa travada já com os irmãos lá na infância, ou com o próprio pai, ou com a mãe, ou com a prima, ou com o trabalho do pai, ou com o trabalho da mãe, percebe? E esses sentimentos vão sendo projetados em outras áreas e vai virando uma bola de neve, até que chega num comportamento onde a pessoa desenvolve o ciúme e a possessividade. Então eu gostaria de trazer para vocês hoje um pouco desses bastidores, para vocês entenderem e identificarem um pouco sobre esses bastidores, o que está por trás da natureza das escolhas de quem opta por uma escolha de ciúme ou possessividade e, consequentemente, gera essa realidade. Então, quem deseja trabalhar e resolver essa questão, aqui fica uma boa dica para pesquisar e analisar. Caso tenha alguma ferramenta terapêutica, você pode direcionar tudo isso para resolver e curar essas dores do passado que pode estar impactando a sua realidade hoje. Caso você não tenha uma ferramenta para pôr isso em prática, te convido para conhecer a HQI, que é a ferramenta no qual utilizamos para poder eliminar e trabalhar esses padrões mentais e emocionais, tanto atuais quanto do passado, que consequentemente vai te trazer para praticar escolhas conscientes e conseguir mudar a sua realidade. Tá? Então, quem quiser conhecer mais sobre HQI, entre em contato periodicamente. Eu estou promovendo alguns encontros sobre HQI, tenho curso de HQI, agora estou com uma turma em andamento. Então, quem perdeu essa turma, acompanhe minhas postagens para saber quando vai ter a próxima. Tem alguns encontros gratuitos que eu promovo, ou dá uma olhadinha no meu canal do YouTube, onde também tem uma entrevista minha falando sobre a metodologia. Então, quem quiser conhecer e se aprofundar mais. E caso a sua situação esteja um pouco apertada aí, ou você já está saturado dos problemas, tem a opção do atendimento individual, tá? Que é onde no individual eu vou trabalhar com você a sua queixa e a realidade que você deseja trabalhar, ok? Então esse é o recadinho do Despertar Consciente de hoje. Gratidão a todos que participaram ao vivo ou está me prestigiando aqui também nas gravações. Peço que deixar aquele joinha, aquele comentário, que isso ajuda muito para o algoritmo entender a relevância dessa mensagem e levar para outras pessoas também. E caso você ache que essa mensagem seja interessante para alguém também, compartilhe aí com seus amigos e conhecidos, ok? Então nos vemos aí na próxima terça-feira para o próximo Despertar Consciente. Acompanhe nas minhas postagens aqui qual será o tema da próxima semana e vai ser um prazer estar interagindo com vocês novamente. Até lá!